Oi, meu nome é Maria, esse é meu primeiro vídeo aqui, ainda não sei muito bem como fazer isso, mas eu senti que era hora de começar e vamos ver como que vai ficar. Então, nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui e contar um pouquinho do que eu penso e do que eu quero trazer para vocês, para quem for chegar até esses vídeos. Então, como eu falei, meu nome é Maria, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra, terminei minha residência tem um ano mais ou menos. E quando eu tava chegando no finalzinho da residência, eu descobri um câncer de tireoide, que já tava relativamente avançado. E esse câncer foi o meu chamado, foi um intensificar do meu processo de despertar, que eu costumo dizer. Depois que eu descobri essa doença, fiz o tratamento, tá tudo bem, graças a Deus, eu comecei a me perguntar: por que será que isso aconteceu? O que eu vou fazer daqui pra frente? Porque por mais que como médica eu conviva muito com doenças, de certa forma com a terminalidade da vida, você viver uma coisa assim, né, com 30 anos que eu tava na época, é muito diferente, é muito forte, muito profundo quando você se depara com a sua finitude. Então, isso me tocou bastante e me fez começar a questionar a minha vida, né, em vários aspectos. E dentre tantas coisas que aconteceram, eu comecei a me conectar de forma mais verdadeira, mais profunda com a minha espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não tô falando de religião. Isso é uma coisa que a gente tem muito confuso na nossa mente, né? A gente acha que uma coisa necessariamente está ligada à outra, mas não. Espiritualidade é uma coisa que cada um de nós, seres humanos, tem, ou deveria ter e sentir e exercer nas nossas vidas. Você sendo ateu, você pode exercer a sua espiritualidade. Você sendo católico, você sendo budista, você sendo espírita, não importa. A espiritualidade, eu aprendi, ela é você conseguir se conectar com você, com o divino dentro de você. É você fechar o olho, respirar fundo e pensar o que eu tô sentindo, o que eu posso fazer de bom hoje, como eu posso ajudar quem tá do meu lado. É você olhar pela janela e ver uma árvore e perceber a magia que tem ali. Isso é uma coisa que mudou muito em mim. Depois que eu vivi esse processo, eu comecei a ver algumas coisas que antes passavam tão desapercebidas e a gente começa a ver beleza nas coisas. A gente começa a ver que é incrível, gente. A gente tem um céu azul. Isso eu costumo dizer para quem é próximo. É como se a gente... não sei se vocês já assistiram o filme do Avatar. Aquela paisagem é tão linda, tão surreal, que a gente fica, meu Deus, que lindo. Mas a gente vive nisso. A gente vive num mundo que tem um céu azul, que tem as árvores, que tem o mar. Só que a gente para de ver esse brilho no mundo à nossa volta. E, enfim, tudo isso é espiritualidade. Espiritualidade é você ver algum amigo que você sente que não tá tão bem e você chega lá e pergunta o que você precisa. Espiritualidade é, acima de tudo, viver com um propósito. É você honrar o que você sente, o que você acredita pra você. E pensando nisso tudo, eu comecei a questionar muito a medicina que eu aprendi e que eu gostaria de exercer na minha vida. Pra mim,
pensando nisso, não fazia mais muito sentido, como ginecologista e obstetra, eu atender alguém em 20 minutos, passar algum creme vaginal, passar uma reposição hormonal. Claro que tudo isso é muito importante, tudo isso tem o seu papel e faz completa diferença na vida das pessoas. Mas pra mim aquilo não era o suficiente. Claro que isso é uma coisa que eu faço, que eu integro na minha prática. Mas eu percebi que eu precisava ir além. Que eu queria tentar ajudar as pessoas a viverem, de certa forma, os seus próprios despertares. Para que as pessoas pudessem viver uma vida com propósito, uma vida que fizesse sentido para elas, né? E isso é muito complexo no mundo que a gente vive atualmente. É muito difícil a gente falar de espiritualidade sem parecer uma coisa mística, uma coisa religiosa. Então, eu ainda estou buscando como fazer isso. E eu já tenho esse chamado muito forte há algum tempo. Mas nós tendemos a procrastinar, né? Eu sempre pensava, mês que vem eu começo, ano que vem eu começo. E eu fiz uma viagem pra Índia recentemente com um enfoque bem importante nessa parte espiritual. E um dos médicos que nos deu aula, ele falou pra gente sobre essa questão de começar. Vocês nunca vão se sentir prontos, só comece e o caminho vai se apresentar. E é a mesma coisa quando a gente tem uma ideia que a gente quer colocar em prática. A ideia nunca vem pronta. Todas as pessoas que tiveram grandes feitos, grandes descobertas na nossa humanidade, essas pessoas não... Naquela ideia não brotou. Algumas sim, algumas receberam uma ideia pronta, né? Mas não é a regra. As ideias vêm pra gente ir trabalhando. A gente começa um caminho, erra, não é aqui, preciso ajustar tal coisa. E é assim que a gente vai chegando onde a gente tem que chegar. Então, por isso hoje eu tô aqui, ainda sem saber muito bem como fazer isso. Mas eu respirei fundo, pedi que eu fosse um canal do bem. E quando a gente faz as coisas com o coração e querendo fazer o bem, as coisas chegam pra quem tem que chegar, e é por isso que eu tô aqui hoje. Esse é só o primeiro vídeo pra contar um pouquinho pra vocês qual que é o meu intuito, qual que é a minha história. E daqui pra frente eu vou aos pouquinhos me adaptando e trazendo algumas coisas que eu quero conversar com vocês mais pra frente, tá bom? Um beijo, obrigada por quem tá aqui.